E nesse momento a gente tem uma possibilidade de apoiar um projeto de extrema importância para a economia do nosso país. Nessa medida provisória, onde a gente está votando agora a questão de urgência, muitos podem se perguntar, mas por que aumentar o prazo para pagar empréstimo no Pronampe poderia ser considerado uma questão de urgência? Urgência foi na Covid, não é mesmo? Quando a esquerda falava a economia a gente vê depois, pois a urgência agora é que o depois chegou. A urgência lá atrás era uma Covid, era uma pandemia, onde muitos falaram para os empresários ficarem em casa, para os trabalhadores ficarem em casa, que o importante era ficar em casa. As pessoas ficaram em casa e agora estão prestes a perder as suas casas, a perder os seus empregos. A emergência de agora é que, ao contrário de uma pandemia, nós temos um crime organizado na presidência. Um crime organizado que está destruindo o nosso país em uma velocidade acelerada. Tão acelerada que em um dia a Petrobras perdeu quase 15 bilhões do seu valor. Que apenas no mês de fevereiro a Bolsa perdeu aproximadamente 8%. Mas, meus queridos, essa emergência não é para as esposas dos ministros que estão conseguindo cargo em tribunais de contas com salários de 35 mil reais. Essa emergência não é para aquelas pessoas que querem um Estado cada vez maior para sugar o suor e o trabalho do povo brasileiro. Agora, os pequenos e os microempresários precisam sim de mais tempo para poder pagar os seus empréstimos. Precisam de uma ajuda nesse momento, porque foi essa ideologia socialista que não entende que para se ter coisas você precisa produzir, que aleijou a nossa economia, e agora as consequências estão chegando, caros colegas. E as pessoas que realmente produzem a riqueza nesse país, que são os empresários, os trabalhadores, precisam que esse peso, esse grilhão, seja de pelo menos por um momento tirado dos seus tornozelos, para que eles possam trabalhar, e trabalhar para pagar os nossos salários, para pagar os salários das esposas dos ministros, para pagar o salário do ministro que está lá viajando com o avião da FAB para ir em leilão de cavalo. Essas pessoas precisam receber seus salários. Então o mínimo que esse parlamento poderia fazer é momentaneamente facilitar a vida daqueles que realmente carregam esse país nas costas. E essa medida provisória, estendendo o tempo de pagamento, com certeza é algo que vai favorecer muito a economia. Lembrando, uma economia que está enfrentando agora a maior emergência da história, que é sobreviver a 4 anos do governo do PT. Obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos.